Dom Dinis, muito prazer. Cognomo lavrador. Porquê? Como deve imaginar, não é porque eu lavrasse a terra, não é? Com certeza, então era o rei. Realmente não tinha tempo. Mas se fosse preciso ia lavrar. Não era por isso que me caíam os parentes na lama. Nessa altura já havia os senhores com punhos de renda que desprezavam o trabalho inferior. O inferior e o superior. Não fazia nenhum. Houve sempre gente dessa. Infelizmente nunca deixará de haver. Pessimista, Dom Dinis. Eu sei o que passei com essa gente. Imagino que até tive que publicar um decreto para assegurar que os fidalgos, que eram donos das terras, não perderiam a nobreza nem a honra por se dedicarem à agricultura. Se calhar esse trabalho era um bocado duro. Principalmente para quem não queria fazer nada. Portugal era uma tristeza. Por todo lado só se via terra morta. Terra morta? Sim, terra sem ser trabalhada. Não é assim que se diz? Não é muito habitual, mas é uma boa imagem. Falaremos mais adiante desses e outros assuntos. Entretanto, vou chamar o segundo convidado. Escritor francês do século XIX, é considerado por críticos literários o precursor do género da ficção científica, tendo feito predições sobre o aparecimento de novos avanços científicos, como os submarinos, as máquinas voadoras e a viagem à Lua. Com uma produção prolífica de enorme qualidade, escreveu cerca de 50 romances, tendo sido traduzido em mais de 150 línguas e levado ao cinema várias produções de Hollywood. Nos últimos anos, escreveu muitos livros sobre o uso erróneo da tecnologia e os seus impactos ambientais. A sua principal preocupação, naquela época, continua a sua obra até à morte, em 24 de março de 1905. Entre nós, Jules Verne. Jules Verne. Como foi essa viagem? Foi no Náutilos? Non. Le capitaine Nemo, je ne sais pas, il est où? Não sei por onde anda. Vim no meu iate de São Michel. Ainda bem. Ainda bem que não veio no submarino, porque é melhor não falarmos em submarinos. C'est vrai, é O verdade. iate continua em forma? Sim, c'est vrai, trato com muito carinho. Foi com ele que vim a Lisbonne em 1484. 1884. Já cá esteve? Précisément. Oui, bien sûr. Je vim de Nantes para Oran, na Argélie, e o meu editor português convenceu-me a passar por Lisboa. Campanha de promoção dos seus livros? Sim, oui, e muito bem feita. Era um grande editor, David Corazzi. Por essa altura já ele tinha editado 26 títulos da minha obra em Portugal e no Brasil. 42 volumes em edição de luxo e com grandes nomes de escritores portugueses, como tradutores Lopes de Mendonça, Pinheiro Chagas. Deve ter sido uma ótima recepção. Sim, ofereceram-me um jantar no Hotel de Bragança e Rafael Bordalo Pinheiro deu-me um prato de louça das Caldas, representando um lagarto e outros animais. Bicharadas das suas viagens fantásticas. Deixe-me apresentar-lhe Dom Dinis, o lavrador, rei de Portugal. Muito prazer. Gosto sempre de encontrar gente da terra dos meus antepassados. Não sabia das suas origens. Sim, eram cavaleiros da região de Toulouse. Jules Verne, por vezes acusam de ser injusto com os portugueses. Que morre? A que propósito? É que se esquece dos navegadores portugueses, que os confunde com os espanhóis, que acusa Portugal de tráfico de negros em África. Não. Bem, isso cheira-me a patriotismo que tudo que essa tem de tendência à estupidez. Toda a gente sabe que os navegadores eram uma mistura entre portugueses, castelhanos, genoveses, venusianos e umas vezes serviam a coroa de Portugal, outras as de Castela. Aliás, nenhum dos meus tradutores, julgo que eram bons portugueses, me acusou disso. E quanto à escravatura? Alô, por favor. Portugal fazia tráfico de escravos na altura em que eu escrevia. Exportavam negros de Moçambique para Cuba, de Angola para o Brasil, etc. Só em 1469 é que aboliram a escravatura em Portugal e colónias. E, como sabe, em pleno século XX ainda havia trabalho forçado nos vossos domínios em África. Ora bolas. Oh, pois fica a saber que continuamos muito orgulhosamente a ser defensores da escravatura. Mas evoluímos. Agora não ligamos à cor da pele e damos outro nome à escravatura. Chamamos de estágios profissionais. Não se rir. Tenha calma. Excusez-moi, mas faz parte dos meus princípios odiar a mentira. Este é um tema interessante a discutir com o próximo convidado. A memória dos anos 30 ficou famosa pela crise económica, pelo desemprego, pela fome e também pelo crime. Sabe-se que as épocas de crise são propícias a bruscos enriquecimentos que se devem a práticas criminosas e ilegais.
Um símbolo dessa economia de sucesso foi o italo-americano considerado por muitos como o maior gangster dos Estados Unidos. Controlava informadores, casas de jogo, bordéis, bancas de apostas, em corridas de cavalos, clubes noturnos, destilarias e cervejarias. Chegou a faturar 100 milhões de dólares norte-americanos por ano durante a Lei Seca. Em 1929, foi nomeado o homem mais importante do ano, junto com personalidades da importância do físico Albert Einstein ou do líder pacifista Mahatma Gandhi. Tinha o apelido de Scarface, cara de cicatriz, devido a uma cicatriz que tinha no rosto, Al, como era chamado no seu círculo íntimo. Em 1931 foi condenado pela justiça americana por fuga aos impostos. Com 11 anos de prisão, a sua pena foi revista em 1939 devido ao seu estado de saúde. Tinha distúrbios mentais e morreu de sífilis em 1947. Entre nós, Al Capone. Boa noite, Al Capone. Boa noite, meu caro. Meus senhores, Dom Dinis, rei de Portugal, e Jules Verne, escritor de 1000 histórias de aventuras e viagens fantásticas. muito prazer. Al Capone, empresário... É de sucesso. de muito sucesso. Um rei e um escritor. Sim, senhor. Boa companhia. Olha, vai um whisky. De onde é? Do Canadá? Canadá! Eu nem sei que rua fica o Canadá. Já conhece essa resposta, mas aqui não está preso, pode falar à vontade. Esse whisky não veio do Canadá. Não. Este foi feito lá em casa. Não acredito. Porquê? Primeiro, porque você é uma pessoa de bom gosto e não bebe whisky falsificado. Segundo, porque não viria para os encontros, um local onde se pode falar à vontade, por enquanto, passar por um candeeiro de bebidas alcoólicas. E, finalmente, nunca iria oferecer uma bebida má a um rei e a um escritor. E nem assim. Tem razão. Sabe, é a mania de responder à polícia. Com mentiras. Como é que queria que fosse? Julga que algum polícia lhe agradece que você diga a verdade? Que normalmente serão gente poderosa, é isso? Aqui está um rei com boa cabeça. Meu caro, se você mentir a um polícia, fica tudo na paz do senhor. Ele conta aos superiores o que a gente disse, fingem-se indignados e dizem: vê-se logo que é mentira. O outro diz: pois é, mas o que é que se há de fazer? É evidente que agradece. E isso não dura toda a vida, não é? Está enganado. Dura o tempo que for preciso. O despacho final é: continuam a investigar. E assim, o tempo vai-se passando, chegam amnistias, morrem testemunhas, compram-se mais polícias, ganham-se eleições e eu vou enriquecendo nos bares e cabaretes que vou possuindo. Sempre me interroguei. Quem eram os clientes desses bares clandestinos? Polícias, homens de negócios, políticos. Costumes. Sim, é sempre a mesma coisa. Quero esclarecer, Dom Dinis e Jules Verne, que estamos a falar do período da Lei Seca nos Estados Unidos. Por isso é que eu estou a ver água. Nos Estados Unidos. Foi ótimo, foi ótimo. Proibiram a venda de álcool. Foi só organizar a venda clandestina e sacar milhões de dólares em lucro. Como tudo o que é proibido, já se sabe. Claro. Quando havia políticos a querer levantar a proibição, movíamos mundos e fundos para tudo ficar na mesma. Como é que começou a proibição? Tempos de crise. Havia muito alcoolismo. As ligas morais, com aquelas mulheres fanáticas de uniforme. De uniforme? Devia ser um horror! Não gosta? Mas eu ouvi dizer que o senhor tinha duas namoradas e algumas até tinham um uniforme. Não nos quer contar sobre isso? Falaremos desses amores um pouco mais tarde. Continua, Al Capone. Essas senhoras enchiam as ruas com manifestações a pedir a moralidade e o bom comportamento da sociedade americana. E o governo, como não tinha mais nada para dar, proibiu o álcool. E eu cheguei a ganhar 50 milhões de dólares por ano. Quer dizer, Mas foi um caminho difícil e perigoso. o senhor sabe como é. Quando o negócio é bom, há sempre muitos concorrentes. Eu já estava no ramo há muito tempo. Eu nasci em Nova Iorque, filhos de imigrantes italianos. E a minha escola foi no grupo de jovens de Brooklyn. Os júniores. Os infantis. A arte já vinha de pais para filhos. É como as dinastias. Olha, tive grandes cargas de trabalho com as minhas heranças. Imagino que o meu irmão mais novo dizia que ele é que tinha direito a ser rei. Mas o mais velho é que é o herdeiro. Ele dizia que o casamento do meu pai ainda não estava autorizado pelo Papa quando eu nasci. Essa nem lembra nem o Al Capone. Pois é verdade. Foram anos de guerra civil. E o povo a penar de um lado para o outro. Com certeza. O que é que queria que eu fizesse? Que eu fugisse? Que emigrasse para a América para fazer a vida do Al Capone? Eu sei que você não tem muita culpa. Isto é tudo culpa da organização social. Tentei mudar muita coisa na organização social. E, em primeiro lugar, tinha de consolidar o meu lugar.
para ver o que eu penei. Antes, mais tarde, tive outra guerra. Com o meu próprio filho, Afonso. Este não via com bons olhos a minha amizade com outros filhos que tinha tido de outras mulheres. Se você fosse pobre, esse Afonso não tinha tantos ciúmes dos outros, certeza. E se a vida fosse de risco e trabalho, como a nossa, a família estava unida. La família, a Cosa Nostra. Você ficou só foi em Chicago, não foi? Um primo. Vê? Cá está a família. Levou-me para Chicago. E aí fiz uma carreira bonita, sem falsas modéstias. Qual era a vossa atividade? Fazia-se de tudo. Contrabando, droga, prostituição. Matava-se por encomenda. Jogo. Mas o que dava mais era a proteção. Proteção? Mas isso parece coisa de ordens religiosas. Mas está, não é uma atividade muito católica. Cobrávamos um imposto aos comerciantes para os proteger contra os ladrões. E se eles não quisessem? Apanhavam um tiro. Tinham a loja incendiada. Raptávamos um filho. Era remédio santo. Está a ver? Afinal, sempre havia qualquer coisa de santo. Majestade, é verdade que teve bastantes problemas com as ordens religiosas. É mais correto dizer com o Papa. Mas isso é uma história muito comprida. Ah, se os outros convidados não se importarem... Ora, Faça favor. Ora essa. Bem, tudo começou em 1307. Uma bela manhã em França, antes de nascer o sol. Todos os templários foram presos à ordem do rei Filipe, o Belo. Belo trabalho. Todos? Absolutamente todos. Excepto alguns que se suicidaram e uns poucos conseguiram fugir. A ordem de prisão tinha sido enviada secretamente, um mês antes, para todos os cantos do reino. Foi simples. não tenho nenhuma simpatia por ordens. Prefiro as desordens. Mas o que é que esses rapazes tinham feito mesmo? Acusaram-nos de tudo. Hábitos imorais, roubo, corrupção, arranjaram testemunhas e as torturas funcionaram a preceito, não é? Fúria divina. Bem, ao mesmo tempo, o rei Filipe enviou cartas a todos os reis, pedindo que fizéssemos o mesmo. E é aqui que começa o problema. Não seguiu esse conselho. Não. É verdade que os templários, como qualquer outra ordem, tinham algumas culpas no cartório, é verdade. Ao fim e ao cabo, eram padres guerreiros. Uma mistura um bocado explosiva, não? Claro, e toda a gente fechava os olhos, porque eram eles que eram mais eficazes na luta contra os mouros, não é? A prova é que as terras e os castelos que os reis lhes davam eram mercenários bem pagos. Mereciam. Não me digam que isso não parece a proteção que eu dava a alguns ricaços. Não exagerem, Capone. Eram ações em nome da fé. Era em nome da fé, mas estavam riquíssimos! Essa é que foi a verdadeira razão do ataque do rei de França. Os templários eram os banqueiros dos príncipes. O próprio rei Filipe devia-lhes a sobrevivência económica. Estou a perceber, estou a perceber. Tratava-se nitidamente de um roubo, com o aval do Papa Clemente V. E o pior é que o Papa mandou uma bula com o destino de prender todos os templários e confiscar todos os bens, cujo destino se destinaria e se decidiria num concílio a reunir em França. É normal. Ele é que mandava? Não era nada normal! Porque é que os bens dos templários que estão em Portugal tinham de ser dos portugueses e não de quem o Papa ou o Rei de França decidissem. Oh, Dom Dinis, mas que ideia é essa, o património de Portugal ser dos portugueses? Isso já não lembra a ninguém. Já não somos os donos disto tudo. Não faltava mais nada. Você está sempre a falar do Papa. Mas eu mandava em vocês. Tinha o poder temporal. Era uma espécie de tribunal superior para decidir sobre os reinos que o constituíssem. Os reinos? Olha, já é melhor falar em feudos. Cada senhor com o direito de cunhar moeda com os vassalos escravos e o direito de apertada sobre as guilhas. Isso é que eram bons tempos. É claro que o Papa tinha esse poder porque as pessoas tinham medo dos castigos divinos. Do inferno. O meu pai, Dom Afonso III, o bolonhês, deixou o reino interdito pela Igreja. Não havia missas, não se mostravam sacramentos e ele não morreu excomungado porque no último testamento deixou tanta coisa para eles que lhe perdoaram todos os erros passados. Que pecados tinha ele feito? O pecado já vinha de longe, de Dom Afonso Henriques. Era a luta entre ser-se rei com um poder forte, centralizado, ou ter-se dividir as terras e riquezas entre uma quantidade de senhores. Isso eu percebo. Foi o que eu fiz quando combati outros gangues. Mas o que é que o Papa tem a ver com isso?
o meu pai ordenou que se fizessem inquirições gerais por todo o reino. O que é isso? Inquéritos sobre a legalidade da posse das terras, por aqueles que diziam seus proprietários. Para isso há sempre uns juízes e uns notários que fazem o jeito. Estou a ver. O rei queria reaver as terras. Reaver as terras e tirar isenções à maioria. O problema é que muitos desses senhorios irregulares eram de bispos, de cônegos, conventos, ordens religiosas. Imagina a carga de trabalhos em que o meu pai se meteu. Que bela herança. Tive de jurar que cumpria o que o meu pai tinha dito em testamento. E depois foi pensar como é que me escapava. Assim é que é. Quando foi rei ainda não tinha 18 anos. Já tinha maturidade para toda essa diplomacia. A luta pelo poder central e forte aprendia-se desde novo. Em todos os castelos e em todas as famílias. Et je me rappelle das peças de Shakespeare, a ambição do poder, as tragédias, os crimes, as traições. Era o pão nosso de cada dia. Mas respondendo à sua pergunta, conservei os grandes conselheiros do meu pai, Dom João de Amoim e outros, e comecei a dar provas de boa vontade. Permiti o regresso de todos os clérigos que tinham fugido à perseguição do meu pai e mandei uma embaixada a Roma. Desanuviou o ambiente. Claro. E por isso recebi a autorização do Papa para me casar. O quê? Até para casar era ele que mandava. Se eu soubesse o que sei hoje, tinha ido para Papa. Ainda bem que já passou a sua época. Bem, julgo que começa a perceber os problemas do seu tempo. O rei quer um poder forte, faz inquirições, prejudica os interesses de várias senhoras e entre estes o mais forte é, digamos, o aparelho da igreja. E as ordens no meio disto? A questão dos templários? Quando aconteceu esse caso, já eu estava mais forte. Tinha conseguido um acordo com os bispos do Porto, de Viseu, da Guarda, em que expressava que era proibido qualquer notário lavrar título de compra e de bens imóveis a favor de frades ou de qualquer ordem religiosa. Isso é terrível. Deixou essa gente na miséria. Já eram ricos, não se preocupe. Ficaram foi proibidos de ter mais propriedades, a não ser que eu decidisse oferecer-lhes. Se portassem bem. É isso mesmo. Parabéns, grande chefe. A partir desse momento, nós controlávamos a situação. Sabíamos as riquezas que eram nossas e as distribuídas. E a importância de cada ordem religiosa. Os templários eram mais importantes. Estavam em Portugal desde o princípio da nacionalidade. Eram guerreiros e povoadores. E principalmente eram riquíssimos. É essa a questão. Se dissolvessem, para quem iam essas riquezas? Para o rei de França? Para o Papa? Para outra ordem que o Papa escolhesse e que nesse caso ficaria fortíssima? Já se vê que nada disso lhe convinha. E começou mais uma grande luta! Que você, pela sua alegria, acabou por ganhar. Ganhei em toda a linha. E nunca desobedeci ao Papa, ouviu? Queriam que eu castigasse os templários. Abri os processos contra eles e deixei fugir quem quisesse para a Inglaterra. Porque aí estavam salvos. Apoderei-me dos bens da ordem com o argumento de serem sido ilegalmente separados da coroa. Fiz um pacto ibérico. Um pacto ibérico, de mão dada com velhos rivais. Contra o poder unido do capital e da religião, ou estávamos juntos, ou deixávamos de ser independentes. Esta será a eterna sina de Portugal e Espanha. É a história das famílias. Os reis de Leão e Castelo e Aragão e Maiorca também concordaram em não permitir que o Papa tivesse o poder sobre os templos e sobre os bens dos templários. A seguir, reunimos um sínodo em Salamanca, onde proclamámos a inocência dos templários, dos nossos reis. Era um verdadeiro braço de ferro. E o Papa não desistia. Nomeou o bispo do Porto, Dom Estevão, como administrador de todos os bens da ordem em território português. E você? Eu não aceitei. Disse que não conhecia nem dignidade moral, nem honestidade a esse bispo. E voltei a dizer que, segundo as leis portuguesas, os bens de uma ordem extinta têm de voltar à coroa. Que paciência que é preciso. Depois propus a constituição de uma nova ordem, a dos Cavaleiros de Cristo. Dei-lhes um castelo em Castro Marim como sede. O argumento era defender a fé. Propus Dom Gil Martins, que estava à frente da Ordem de Avis, para primeiro mestre, e que os bens dos templários passassem para essa ordem. 11 anos depois do início da luta, o Papa João XXII, em 1319,
dá autorização. Realmente, uma pessoa como você, até um santo existe. E não é tudo! A seguir, todos os antigos templários entraram para a Ordem de Cristo e anos depois voltaram a tomar. É extraordinário. Isso hoje seria como uma luta contra o Papa, os Estados Unidos, o Mercado Comum, a ONU. Sim, julgo que defendi os interesses de Portugal. E com esta lição de diplomacia internacional do nosso rei, o Lavrador, chegamos ao nosso intervalo. Voltamos já. Até já. Vamos ver, como começou essa paixão pelas viagens? Eu tirei o curso de Direito e depois fui funcionário da Bolsa. Com aquelas matérias tão áridas, o homem tinha de começar a sonhar. Como o nosso escriturário Fernando Pessoa, que deu em poeta. Precisamente. Comecei a escrever histórias de viagens fantásticas para uma espécie de almanac, Le Musée des Familles. E foi influenciado por alguém? Oui, o livro de Marco Polo, que além de me revelar terras, costumes, paisagens, também me ensinou qual o espírito tinha a animar as cruzadas. Aliás, como a peregrinação do vosso Fernando Mendes Pinto, Que foi o nosso convidado do mês passado. Que espírito era? era um espírito de conseguir a riqueza dos outros. O que é normal, dado o contraste entre a miséria ocidental e a opulência oriental. Parece que agora é ao contrário. Sim, se é. Preparem-se para invasões em nome de qualquer religião. O pior é que agora já não há templários. Mas já o Papa, lá tratar disso. Esses inspiraram em viagens fantásticas e nos seus aspectos científicos, em que a sua obra antecipou algumas das grandes descobertas. Quem o inspirou? A maior influência foi o meu amigo Kropotkin. Kropotkin, o príncipe anarquista russo. Isso não é mais uma invenção sua? Não. Ele era um grande geógrafo e um geólogo. E o Bakunin o convenceu. O pobre príncipe. Sim, é verdade. Foi preso várias vezes, fugiu outras tantas, refugiou-se em Inglaterra e nunca deixou de apelar à revolução. Permanente pela palavra, pela escrita, pelo punhal e pela espingarda e pelo dinamite. Está a dizer isso com um certo entusiasmo. Você também era anarquista? No sentido de usar a palavra e a escrita, a ação violenta não era comigo. Pois, Era mais... eu era precisamente ao contrário. Eu confesso que gostava das duas coisas. É o que recebe esse desejo de ação. Desculpe, desejo não, necessidade. Eu gostava era de ler, escrever poesia, cantar, namorar. E tinha tempo para isso tudo? Para essas coisas arranja sempre um bocadinho. Sei ao seu avô, Afonso X, o sábio. Grande sábio, não tenha dúvida. E grande poeta. A poesia das vossas cortes era o estilo provençal, não era? Eu cultivava outro estilo. Mais sincero, mais popular. Eu diria mais português. Sabe que essa poesia provençal era muito formal, amaneirada. Não era escrita com o coração. Em vez de criar, criou o seu estilo. Isso Copiar. mesmo. Isso mesmo. Salvo o devido respeito por qualquer estilo literário ou de vida, cada país tem o dever de criar as suas próprias coisas. A não ser que vale a pena imitar. Como agora na Rússia. Os raptos para resgate, a morte dos empresários que não aceitam a proteção, as casas de jogo, até a prostituição infantil. Aquilo é tudo copiado da gente. E você sente-se muito honrado. Jules Verne, onde estão essas ideias que Kropotkin nos seus romances? Acho que surgem quase sempre. Nas situações de perigo, eu defendo a solidariedade, a ajuda mútua e preocupei-me em escrever heróis que fossem nobres, simpáticos e corajosos. Ou extravagantes. Os sábios distraídos. Eu defendia os valores humanistas, o amor ao próximo, atacava a justiça e a polícia. Assim? Conte lá. Ataquei muitos os erros judiciais para desmontar que a justiça estabelecida é bastante insegura. Ataquei os exageros da polícia e até os ridicularizei. Olha, na volta ao mundo, em 80 jours, o polícia fixe que eu retratei como um cão de caça que nunca conseguirá prender o Phileas Fogg. E fez muito bem. Essa gente não presta para nada. Não julgo que eu morria de amor pelas foras da lei. Lamentava que eles não se tivessem feito homens decentes. Foi o destino. Pois, Jules Verne, essas ideias não são só a luta de polícias e ladrões. Pois não. Eu era contra fronteiras, contra rivalidades nacionais, manicômios penitenciários. Que pena que o senhor não seja ministro da Justiça. Quando me prenderam, tinha-me safado. Al Capone. Sem mais tarde ou mais cedo ia ser apanhado. Antes morto por um concorrente do que preço.
Parece os romances de cavalaria do meu tempo. A demanda do Santo Graal. Majestade, todos temos o ideal. Foi por isso que ordenou o famoso massacre de São Valentim. Como foi isso? O senhor tem que compreender. Nesta vida ou somos nós ou são os outros. O meu grupo vestiu-se de polícias e matou numa garagem um grupo rival. Eram muitos. À roda de 10. Isso comparado com o meu tempo não é nada. Está a ver? Dizem mal de mim, mas esse senhor que é rei até me compreende. É um bom rei, bom poeta, mas o que ele não sabe é que o senhor foi inculpado de 400 assassinatos. Querem-me inculpar todas as mortes, à exceção das da Primeira Guerra Mundial. Um pouco de dignidade, por favor. A propósito de dignidade, como é que foi preso? Uma coisa ridícula. Descobriram que eu fugi ao pagamento de impostos. Já, deixe lá. Acontece muito boa gente ultimamente. E nunca mais o largaram? Nunca mais. Fui para Alcatraz. Antes depois, fui transferido para outra prisão melhor e morri de sífilis. Ah, ça c'est très intéressant. Quer dizer que no seu tempo, nos Estados Unidos, se podia matar à vontade com a condição de ter os impostos em dia. Aí está uma reflexão totalmente libertária. Vamos ver, ainda me lembro do príncipe Kropotkin. Já agora não quero deixar de falar da minha hostilidade ao ouro. Ao ouro? Ao vinho metal? Mas ele é tão necessário. Sempre o considerei um instrumento fictício do poder e de riqueza. A procura do ouro sempre trouxe flagelos sociais. Foi na Califórnia, na Austrália, no Brasil. Surgem aventureiros da pior espécie. Ladrões e os países não se desenvolvem. Não se deve esgarravatar a terra com uma topeira. A terra é para ser lavrada, cultivada, semeada e esperar a colheita que compensa o esforço. Taito. Não diris, parece que Jules Verne está a falar de terra morta. Havia quem fizesse terra viva. Havia muita gente para trabalhar. O problema é que não havia terra para eles. E depois havia outra questão. Era preciso povoar o país. Um país deserto, além de ser uma tristeza, é uma presa fácil para qualquer invasão. No meu tempo, pensou-se em comunidades do campo, experiências da vida coletiva. O que eu fiz foi mais simples. Proibi os nobres de fazerem cotadas em sítios ermos. Distribuí corelas pelas aldeias. Cada morador tinha a sua corela. Mas assim tirou a terra aos nobres. Nada disso, meu caro. As herdades que eram lavradas pelos nobres eram respeitadas. Mas tudo o que tivesse inculto era dividido por quem quisesse trabalhar. Mais tarde, o rei Dom Fernando promulgou a lei das Sesmarias. Parece ir ao encontro das suas preocupações. Tem razão. Aliás, eu é que comecei com essas regras. Os que cultivavam as terras da coroa ou dos municípios ficavam obrigados a entregar um sexto do que tinham obtido. Aí se chamava-se em português antigo a sesma. Ça se ressemble un peu à reforma agrária. Se bem percebi, a coroa confiscava as terras não cultivadas pelos nobres e distribuía-as com a condição de lhes pagarem o sexto da semeadura. Acha mal? Acho bem, mas espero que não haja por aí muitas cismerias ao abandono. Isso hoje já não interessa. Ninguém quer tratar a terra. E também, já não há reis como eu. Também me parece. E nunca o enganaram. Passaram a vida a tentar. Pediam a terra para cultivar e depois não a trabalhava. Voltava a tirá-la. E nunca houve um golpe de Estado? Já falei das guerras que tive com a família. Julgo que era a mesma intenção. Dom Dinis era um rei duro e cruel. Julgo que não. Já lhe falei das minhas manias de poeta. Herdeu o gosto pela cultura, pelos livros. Que medidas concretas tomou? Obriguei a que se traduzisse em português a história e a geografia da península. Começasse a redigir em português os atos judiciais. Não era em português? Era em latim, para só uns perceberem. Depois criei o Estudo Geral em Lisboa, para quem quisesse estudos superiores. Escusavam de ir para Salamanca, Paris, Bolonha. Fala-se que Coimbra foi a primeira universidade da Europa. Talvez. Fundei em 1308. Transferi os estudantes para lá, para evitar aborrecimentos. Portavam-se mal? O que era? Jogo? Lei seca? Esses estudantes vinham de catedrais e dos mosteiros. O Papa concedeu-lhes foro eclesiástico. Abusavam da situação, a população brigava com eles. Os tais clérigozinhos novos de que fala Gil Vicente. Nem Deus, nem chefes. Jules Verne, lembrou-se de alguma coisa? A memória e a existência do homem. Lembrei-me desses princípios
libertários a dada altura e preocupei-me muito por questões sociais. Falei dessa situação de miséria dos camponeses, aquilo que Dom Denis tentou resolver. Tentou resolver, mas não resolveu. Resolvi alguma coisa. Já vi que o senhor é boa pessoa, mas não se quer enganar a si mesmo. Não há saída para quem nasce na miséria. Ah, sim, senhor. Juntem-se, trabalhem e criem la force. Por que é que julga que a minha família veio para a América? Para fazer turismo? Para fazer uma nova vida, ganhar dinheiro. Mais que isso, foi para fugir à fome. Eram milhares de italianos dispostos a tudo. Nós e os irlandeses. O sonho americano funcionava só para alguns. Começámos a roubar. Oh, Capone, não está aqui ninguém que goste de ver gente na miséria. Mas não nos queira convencer que o seu caminho é o bom caminho. Estou a ficar farto desta conversa. Eu não preciso da vossa compreensão para nada. Vocês deviam pensar que é porque eu que matei tanta gente e não prendiam. Refugiavam-se nos conventos? Por acaso nunca precisei, mas tinha portas abertas. Não. A questão é que eu prestava alguns serviços aos tipos de política do capital. Uns terros nos anarquistas. Não sei o que eles eram. Sindicalistas, manifestações, greves, ninguém descansava. Era uma vergonha. E o Al Capone e os seus amigos implantavam a ordem. Para o meu negócio é preciso paz e sossego. Oh, Al Capone, agradecemos a sua ação de pacificador social. Agora deixa-me falar com o Jules Verne. Vocês não acreditam. Mas olha que eu e a gente como eu faz sempre falta para estar contas às escondidas. Há outros processos para fazer as coisas às escondidas. Estou a lembrar-me das 20.000 léguas submarinas do Nautilus e do Capitão Nemo. Vai contar essa história, mas antes informo que o Nautilus foi o nome que a França deu ao barco de investigação científica e que os Estados Unidos deram ao seu primeiro submarino atómico. O que é que se passava às escondidas nesse romance? Essa embarcação anfíbio submarino, como se diz, havia uma comunidade social sem classes, sem distinções e até a linguagem artificial incompreensível. Não diga submarino, diga barco que anda por baixo de água para não levantar aí outras dúvidas. E isso tem a ver com o Esperanto, é assim mesmo. É isso mesmo. Era uma das nossas paixões. E depois havia o Capitão Nemo. Afirmava que não era um homem civilizado e tinha-se afastado porque não queria obedecer às regras da sociedade. Eu também não obedecia. E não me afastei. Houve sempre gente como o senhor. Este Capitão Nemo faz-me lembrar os padres franciscanos que não queriam interesses terrenos. Eram piedosos. Muito amigos da sua esposa, a Rainha Santa Isabel. Sim, essa santa. Não era uma santa. Só com paciência que tinha para maturar, era mais que santa. Dom Denis, desculpe, mas agora é que temos que falar das suas histórias mais íntimas. O que é íntimo não é para se falar. Majestade, nous sommes entre amis, podemos falar. Mas está muita gente a ver. As pessoas gostam de saber as aventuras dos reis. Não se desiludam. Está bem. Sim, tive os meus amores. Muitos. Assim. A sério, tive 6 favoritas. A quem dedicou poesias, trovas, canções. Claro, inspiravam-me, davam-me felicidade. E eu dava-lhes o que tinha de melhor, o meu gosto pela poesia do amor. E filhos. Sim, tive 9 filhos fora do meu casamento. E alguns deram mais alegrias que o legítimo. É assim, dá a um rei perceber estas coisas. Esses filhos foram para lavradores. Não, mas eram boa gente. 2 deles foram grandes poetas. Dom Afonso Sanches e Dom Pedro, Conde de Barcelos. Bem, acho que já chega da minha intimidade. Já agora, gostava de perguntar. Essas favoritas eram freiras? Algumas. Jules Verne, eu gostava de falar da sua história. Esse Capitão Nemo parece um pouco o seu retrato. Era pelo menos o que eu sentia. E havia grande paixão pelo mar. Eu quis ser grumê na juventude, fugi ao meu pai, que era notário. Ah, daí a sua paixão pelas viagens. Sabe que eu também tive uma grande paixão pelo mar. Queria uma escola de navegação. Plantei um punhal de leiria para travar as areias e dar madeiras aos barcos. Já tivemos uma grande paixão pelo mar, pela agricultura. Bom, enfim, já vi que temos um rei que se meteu em tudo. É muita coisa. Organizei feira, explorei minas de ouro. Desculpe, Jules Verne, nada disso. Ao pé da Almada, tive tantas aventuras com todos os outros convidados. As minhas eram inventadas. Mas teve a sorte de antecipar bastantes progressos científicos. A navegação marítima submarina, a navegação aérea com aparelhos mais pesados que o ar, a viagem à Lua. Pois, eles queriam que fosse tudo em latim.
para só eles perceberem. Parabéns, Jules Verne, por toda essa atividade que continua a encantar milhões de leitores. Al Capone, tenha cuidado, nunca deixe de pagar os impostos. E se fugir ao fisco... Dom Dinis, uma última pergunta. Faça favor. É verdade que houve o milagre das rosas? Estão sempre por fazer-me a mesma pergunta. Se não quiser, não responda. Respondo, homem! Quando ela abriu o manto, caíram as rosas. Então houve milagre. Não acredito. Era para tapar o pão que estava por baixo. Parece que ficou aborrecido com a história do milagre. Pois fiquei! Nunca gostei dessa conversa. Eu passei a vida em discussões com o Papa e com grande parte da Igreja. Só uma parte? Sim, eu tinha os meus conselheiros padres e alguns bispos. Eram muito meus amigos. Não gostei nada que os outros, para me atacarem e dizerem que eu era um rei mau e avarento, que não queria que os pobres tivessem pão, inventassem essa história. Ainda por cima metendo a minha mulher ao barulho. Não ligue, foi realmente extraordinária a sua atividade como rei. Agora percebo o que dizem de si. É o rei Dom Dinis que fez tudo quanto quis. Não se esqueça que eu fui rei durante 50 anos. Tive tempo. Houve quem tivesse muito tempo e não tivesse feito grande coisa. Houve reis e governantes que dirigiram Portugal durante muito tempo e não deixaram quase nada que se visse. Aí sim? Então para esses é a minha lei. Se não trabalharem a terra, é preciso tirarem-lhe. E com a lei de Dom Dinis, que é também um sério aviso à navegação, chegamos ao fim dos nossos encontros imaginários. Voltamos no próximo dia 12 de janeiro e temos como convidados Maria Callas, Martin Luther King e Cuco Refrati. Desejo-vos um bom Natal, votos de 2005 e que 2005 deixemos de ser cristião.